Gente, vocês que são pais, que são mães, sabem o desafio que é, né? A criação dos filhos exige muito, bastante. São os pais que preparam os filhos para lidar com as emoções. Mas agora, como que é isso na prática? Com a gente, eu estou recebendo aqui hoje a educadora parental Thelma Abrão. Thelma, bom dia. Bom dia, Mônica. Distante, mas de perto. Com certeza, tudo bem? Obrigada por ter vindo. E é interessante quando a gente fala isso, né? Que os pais são os responsáveis por preparar esse quadro emocional dos filhos. E para isso eles também precisam ser, eu vou usar aqui uma expressão, educados emocionalmente, é isso? É, exatamente. Eu falo que antes da gente conseguir educar uma criança de uma forma assertiva e respeitosa, a gente tem que se reeducar, né? Educar as emoções, educar o tom de voz, educar a maneira de se comunicar com as crianças, porque é muito comum o pai e a mãe simplesmente vir repetindo aqueles padrões, né, de antes. Vai dormir, menino, fica quieto, cala a boca, a criança não tem que dar palpite, né? E o pai, muitas vezes, ou a mãe não para se questionar se essa é realmente a forma com que uma criança responde melhor, que ela se desenvolve melhor. Então, eu falo que uma educação respeitosa começa primeiro com a reeducação emocional dos pais, né? Uma grande queixa dos pais e das mães é assim: puxa, meu filho precisa mudar, meu filho é terrível, ele não me obedece, ele não me ouve. Mas quando o pai para olhar para essa situação, ele está sempre achando que é a criança que tem que mudar. Ele não se olha. Será que eu estou fazendo algo que está desencadeando esse comportamento nos meus filhos? Que pode ser a irritação, a falta de paciência ou sei lá, algum tipo de criação na minha vida, é isso? Principalmente, Mônica, o tom autoritário. Aquele modelo rígido que não dá espaço para a criança ser quem ela é, né? Os pais muitas vezes têm um modelo já pré-definido de como o filho deveria ser. Meu filho tem que ser assim, ele tem que ser aquilo, ele tem que fazer isso. E quando o filho não atende essa expectativa, gera uma frustração nos pais e, consequentemente, muita cobrança, muita rigidez, né? Muito autoritarismo e rouba a liberdade da criança se desenvolver. E, principalmente, dela aprender a confiar no senso de capacidade, desenvolver o senso de capacidade, a autoestima, né? Então, eu falo que a gente, como pais, a gente tem que aprender a ter uma educação respeitosa, não o autoritarismo e também não o outro extremo, que é a permissividade, que é você ficar bonzinho demais. Então agora deixar fazer tudo, né? Faz tudo o que quer, sem limites, sem regras, né? Então, não. O grande desafio é a gente realmente aprender a ser firme, sim, mas de uma forma gentil, de uma forma que convide a colaboração e não a rebelião, né? Entendi. Porque muitas vezes os pais ficam: nossa, meu filho me desafia, meu filho não me obedece, então talvez eu tenha que ser um pouco mais duro, talvez eu tenha que castigar um pouco mais, talvez eu tenha que bater mais. E na verdade ele não para pensar: puxa, será que esse mau comportamento pode mudar se eu der mais atenção, se eu ouvir o que o meu filho tem a dizer, se eu considerar o que essa criança pensa e sente a respeito do que eu peço, né, para ela fazer, do que está acontecendo. Então, vários estudos mostram, Mônica, que todo ser humano precisa se sentir pertencido, aceito. Então, você quer isso, eu quero isso, todo mundo quer isso, né? Os 7 bilhões de pessoas na Terra querem se sentir parte. Então, onde é que a gente começa a se sentir conectado e a gente começa a se sentir parte de algo? Dentro da família. Quando o papai me convida para ajudar a carregar uma sacola no mercado, quando a mamãe deixa, né, eu participar de alguma atividade da casa, quando a mamãe deixa eu fazer as coisas sozinho. Então, puxa, eu sou importante, né? Eu consigo, papai me ama, mamãe me ama. E depois esse sentimento de pertencimento, ele se estende para a escola, para a sociedade, né, para os amigos, mais tarde no trabalho. Então, quando os pais começam a compreender as necessidades emocionais dos filhos, no sentido de deixar com que eles se sintam importantes, amados e úteis principalmente, esse mau comportamento começa a melhorar, porque a criança se sente considerada. E o mesmo acontece com a gente adultos, né? A gente tende a respeitar muito mais quem ouve o que a gente está falando, quem nos considera, do que aquela pessoa que manda, que não te ouve, que não valida quem você é. Interessante isso. Você falou muito da questão de se reeducar. Por onde que os pais que estão começando a prestar atenção nisso, né, refletir sobre isso, nós estamos vivendo um momento em que reflexão se faz muito necessária, como é que eles
eles podem trabalhar essa reeducação, Thelma? Primeiro passo é através da tomada de consciência, Mônica. É o primeiro, né? É, o pai falar, puxa vida, eu tô vendo que o que eu tô fazendo não está funcionando, a minha vida virou um caos, né? A relação com os filhos está muito difícil, não existe conexão, existe briga, existe disputa por poder o tempo todo. Então ele tem que parar para se olhar, porque a mudança tem que começar nos pais. Não é a criança que muda. Quem muda são os pais e por essa mudança os filhos começam a mudar. Então o autoconhecimento, o reconhecimento da sua própria história de vida, né? Quais são as dores da minha infância que eu ainda não resolvi? O que o papai e a mamãe fizeram comigo que ainda dói, que eu ainda carrego e eu acabo sem querer vingando nos meus filhos, repetindo um padrão que não foi bom para mim, né? Então essa tomada de consciência, essa aceitação da sua história de vida, né, de olhar para o pai e mãe sempre vai fazer o melhor que pode. Por mais que não tenha sido aquilo que você gostaria, foi o melhor que eles puderam. E principalmente a gente se dedicar a fazer diferente, né, Mônica? Porque se você fica só repetindo aquele padrão negativo de modo automático, repetitivo, sem se questionar o porquê de estar agindo dessa forma, puxa, eu não estou vendo que não funciona e continuo fazendo a mesma coisa, isso já é um ponto de alerta para você começar a buscar uma nova forma de se relacionar com as crianças, né? E aí você falou que vai ser consequência até no trabalho, na vida adulta dessa pessoa que eu estou criando, vamos dizer assim. Com certeza. Não é? E aí eu terei filhos, porque eu acho que é uma queixa comum que você recebe, essa questão, meu filho não me obedece, mas tudo que eu falo, o menino não faz. Podemos ter filhos obedientes, filhos mais assim, que vão aceitar, não é aceitar aquilo que você fala, mas assim, te ouvir, te escutar. Muito boa essa pergunta, Mônica, porque esse assunto, na verdade, vamos lá. Realmente essa é uma queixa muito grande dos pais sobre querer mais... Eu diria que os pais querem, na verdade, mais colaboração dos filhos. Vamos trocar a palavra obediência por colaboração? Isso, melhor. Porque essa obediência cega, será que é isso mesmo que os pais querem? A gente precisa, na verdade, o quê? Ensinar as crianças a pensarem, a tomarem boas decisões. A gente precisa preparar essas crianças para o mundo, porque um dia elas vão sair pela porta da casa e vão seguir o caminho delas, a gente quer que elas alcem um grande voo, sejam independentes, saibam tomar boas decisões, mesmo quando a gente estiver longe, certo? Certo. Se eu estou educando um filho para que ele aprenda a obedecer ordens, ele não vai aprender a tomar boas decisões, porque ele não foi treinado a pensar, ele foi treinado a obedecer, faça o que eu estou mandando e acabou. Então a gente precisa rever um pouco isso aí também. O que você quer, na verdade? Um filho que só obedece ordens ou uma criança que vai se tornar independente, que aprende a tomar decisões? E esse treinamento começa cedo em casa. Incentivando essa criança a focar em soluções. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos, né? E desde os 2, 3 anos que eu já faço isso com os meus filhos. Então, quando eles vêm com alguma dificuldade, em vez de eu dar a solução, eu pergunto: o que você pode fazer para resolver isso, filho? O que você pode fazer da próxima vez para esse brinquedo não quebrar de novo? Então, são pequenas atitudes no dia a dia que vai desenvolvendo essa habilidade. E aí, muitas mães têm um filho adolescente que está lá em casa até hoje, o menino não saiu, não voou, né, não se tornou independente. E ela se pergunta, puxa, o que será que eu fiz de errado? Na verdade, não é o que você fez, é o que você não fez. Você não ensinou essa criança a pensar, a se tornar independente, né? Então, a gente precisa realmente rever esse conceito. Eu preciso encerrar aqui a entrevista, mas antes eu preciso dizer que a Thelma, né, ela está lançando um livro, né, a gente não vai ter noite de autógrafos, dedicatórias, infelizmente né? não, já lancei, né? Já lançou o livro, como é que é o nome do livro, Thelma? Pais que Evoluem. Pais que Evoluem. Um novo olhar para a infância. Que pode ajudar bastante a você que é pai, mãe, está acompanhando o Manhã Total. Como que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Ou pelo site da Literária, que é a editora aqui no Brasil, que lançou o livro. Também pelo meu Instagram, que é o Thelma Abraão, né? Pais que Evoluem, também é o nome do meu Instagram. E pelo site da Amazon no Brasil. E para quem está no exterior, ele também está sendo vendido em mais de 8 países, Estados Unidos, Itália, Espanha, no Japão, na Dinamarca, Portugal. São 8 países, agora eu não vou lembrar todos. Mas chegando ao maior número de pais possíveis, né? Com certeza. Pais que Evoluem, um novo olhar para a infância. Que é o livro da Thelma Abraão, que é educadora parental e coach para pais. E aqui com a gente hoje, trazendo essa conversa muito boa para você, meu amigo, para você, minha amiga. Thelma, obrigada, sucesso sempre, viu? Eu que agradeço, Volte obrigada. mais vezes, tá? Com certeza. Obrigada.